O príncipe da Transilvânia, Vlad Tepes, é considerado a principal inspiração por trás do lendário romance de Bram Stoker. Mas, embora a crueldade de Vlad e sua inclinação pelo sangue tenham lhe rendido a notoriedade de ser o homem por trás do monstro, havia também uma mulher cuja história proporcionou uma influência igual, se não maior, ao mito. Esta dama no conto do castelo foi manchada pelo mal, assombrada por atos indizíveis de punição e comportamentos psicóticos sensacionalizados. Mas o quanto disso era verdade? Hoje, estamos desvendando os segredos arrepiantes da Condessa Drácula da Hungria e seus mais de 600 supostas vítimas. Ou será que ela foi vítima de uma trama diabólica? Uma fortaleza de sangue. Era um dia nevado em 10 de dezembro de 1610, quando uma guarnição de soldados húngaros recebeu ordens para invadir o castelo de Křečť, próximo às aldeias de Trenčín e Kašice. O castelo de Křečť não era um território inimigo. Na verdade, era a residência da sobrinha de Estevão B, rei da Polônia, grão-duque da Lituânia e príncipe da Transilvânia. O irmão de Estevão era George IV B, que residia em uma propriedade familiar próxima ao castelo e possuía uma quantidade substancial de terras no Império Húngaro. Sua linhagem era de grande importância para a Hungria. Além disso, o falecido dono do castelo de Křečť era Ferenc, filho de um barão e um herói condecorado de guerra. Apesar de ter um título ligeiramente inferior ao da esposa, o castelo de Křečť foi seu presente para sua esposa, Elizabeth Bathory, a protagonista de nosso vídeo, e também a razão pela qual aquela guarnição de guardas batia a porta do castelo em um dia frio de inverno. As aldeias ao redor do castelo estavam agitadas com o desaparecimento de camponesas a uma taxa alarmante em grande volume. O boato nas ruas era que todas essas mulheres foram vistas entrando no castelo de Křečť na esperança de encontrar trabalho como empregadas e serviçais, mas ninguém as viu saindo novamente. A população de Trenčín era apenas algumas milhares e 600 mulheres haviam desaparecido. Dizer que o assunto era urgente seria pouco. Menção apropriada em 1620. Na verdade, alguns poderiam dizer que a lei esperou tempo demais para tomar qualquer ação contra a lei de Elizabeth Bathory. A Igreja Luterana havia investigado alegações de punição, maus tratos e desaparecimentos de aldeões ao redor do castelo de Křečť desde 1612, mas as vidas dos camponeses não foram suficientes para chamar a atenção do rei Matias II, membro de uma das famílias mais poderosas do Império Húngaro. No entanto, as coisas mudaram depois que relatos de garotas nobres desaparecendo da custódia de Elizabeth tornaram-se um acontecimento regular. Pois, ao contrário dos camponeses, os nobres, mesmo de baixas patentes, importavam. Em 1610, o rei Matias II designou Geórgio Turso, conde palatino da Hungria e, coincidentemente, primo distante de Elizabeth, para investigar as alegações. Turso coletou depoimentos das pessoas que viviam nas proximidades de sua propriedade, incluindo o testemunho de mais de 300 testemunhas e sobreviventes. Isso levou a investida em seu castelo em 29 de dezembro, um rastro de maldade. Com base nesses depoimentos, Turso concluiu que Elizabeth Bathory, então com 50 anos, vinha punindo mulheres de maneiras indizíveis desde 1590. A razão por trás desse perfil era a acusação de que Bathory usava o sangue dessas jovens em banhos para preservar sua juventude. Funcionária? Por que não perguntar a Brian Johnson? Mas voltemos a Bathory por enquanto. Ela supostamente usava substâncias quentes em suas vítimas para discipliná-las. Testemunhas mencionaram o uso de objetos afiados também. Algumas das vítimas eram desafiadas com água gelada e depois deixadas ao relento durante a noite, vestir uma única peça de roupa para se proteger do frio. Algumas eram submetidas a um tratamento contrastante,
Eram despidas e cobertas de mel em plena luz do dia para que os insetos se alimentassem de sua pele exposta. Outras eram acorrentadas com algemas tão apertadas que suas mãos ficavam azuis. Quero dizer, isso era malvado em um nível diferente. Alguns depoimentos afirmam que tesouras eram seus brinquedos favoritos, mesmo que outros objetos cortantes como agulhas, facas e estacas também fossem usados extensivamente para maus tratos e punição. Mas tesouras eram uma ferramenta que ela preferia usar com suas próprias mãos. Outra escolha pessoal de arma era um lenço de seda que usava no estilo turco, mas sobre onde ela aprendeu isso depois. Esta lista de crimes contra ela vai precisar de mais tempo. Ela também privava de comida e torturava seus servos, que eventualmente se tornavam seus prisioneiros, ao ponto de fazê-los comer bolos extremamente quentes que prejudicavam o interior de suas bocas. Em seu testemunho, o conde Giorgio Turzo afirmou que pegou a dama em flagrante no processo de cometer atos horríveis contra um servo quando invadiram o castelo. Elizabeth Bathory foi presa e detida em sua casa enquanto o comitê investigava seus vários crimes e tentava entender tudo o que havia acontecido. 3 mulheres e um servo masculino foram presos e levados a uma masmorra para serem questionados por serem cúmplices nos crimes da senhora do castelo. Todos negaram qualquer envolvimento nos atos de tirar vidas ou punir as almas pobres, mas confessaram sua participação em se livrar dos restos mortais de múltiplas vítimas. Havia também outra pessoa no castelo, se os rumores fossem verdadeiros, que foi eliminada no local pelos guardas por envolvimento com magia negra. Com uma lista tão hedionda de acusações contra a mulher que havia governado sozinho o castelo de Xeste nos últimos 32 anos. Este se tornou o caso mais notório na Europa. Embora os homens tenham conseguido fazer com que os servos de Bathory confessassem sobre pelo menos 30 vidas ceifadas por Elizabeth antes da prisão, a contagem de